Olá pessoal, me fizeram a pergunta sobre falar em línguas, se isso é de Deus ou não é de Deus. Bom, no ano 2000, quando eu cheguei dentro de Goiás, existiam alguns lugares aí, por aí que estavam ensinando, dando até cursos para poder falar em línguas estranhas. E na realidade isso não existe, isso não é bem que é conforme as pessoas falam. Psicologicamente falando, existem muitas pessoas que têm o fator da mente procurar um acesso de línguas e poder falar sobre elas, mas se você for envolvido e achar que está falando, seu emocionalismo pode mudar, transformar, mas essas línguas não procedem da questão espiritual, confundem do que Paulo falou em relação ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, então acham que sem amor nada seria, né? Então até tem letra de música em relação a isso. Então tem muitas pessoas que acham que o falar em línguas é uma língua comunicada com os anjos. Na realidade não é. Eu tenho convivência com tudo na questão espiritual, eu sei que eles conversam em português conforme eu preciso. Se eu fosse americano, conversaria comigo em inglês. Se eu fosse italiano, e assim sucessivamente falando. Então as pessoas não podem chegar a isso. Infelizmente acontece isso porque às vezes a pessoa pode... eu senti isso na pele, o que você ser envolvido com o emocionalismo e de repente você perceber que você está falando algo que é igual aos outros. Então ele não tem interpretação. Agora é muito interessante que quando houver línguas estranhas sendo faladas, quando a Bíblia coloca, a tradução original não está falando línguas estranhas, está falando línguas estrangeiras, não estranhas, estrangeiras. O original está estrangeiras. Então é importante lembrar que, lembra no dia que é considerado o dia de Pentecostes, quando Pedro e todo o grupo estavam no cenáculo, você pode ler lá. Quando Pedro saiu de lá, Pedro ele estava conversando a linguagem dele normal. Não estava falando que ele estava falando em línguas, pulando, salteando, não. Ele estava realmente cheio do Espírito de Deus, cheio da energia, que ao falar, a Bíblia é bem claro que ele falava no idioma que cada um sentia, cada um ouvia segundo aquilo, porque na cidade onde estava, na região, era uma festa, então tinham várias pessoas de várias nacionalidades. Então a linguagem das pessoas eram de vários idiomas. Então ali ele falou em línguas, porque ele falou em línguas, não falou em línguas estranhas. Quando se fala em línguas estranhas, é algo que o ser humano ainda, dentro da religião, não conheceu ainda. Por quê? Porque é mais importante a profecia e ela ser traduzida do que você querer falar em línguas e de nada saber. Não adianta uma pessoa chegar para mim e falar igual existe grupos religiosos, algumas denominações aí, que se você não falar em línguas, você não foi batizado pelo Espírito Santo. E na realidade eu conheço muito bem o Espírito Santo, ele fala comigo em português, alto, de bom som, audível, eu entendo, eu converso, tenho um diálogo com ele, então eu sei muito bem quem que é ele. Então é melhor, quando às vezes as pessoas falavam assim, você fala em línguas, eu falo aquilo que é necessário que você ouça para que você entenda, porque se eu vou falar em línguas, você não vai entender. Então eu sei que tem algumas pessoas que são viciadas nesse negócio, ou é fanática nisso, que acredita que a pessoa que ela fala em línguas, ela é batizada com o Espírito Santo, ela está falando por causa de Deus. Mas acontece que desde o ano 2000 para cá, o que mais eu tenho feito é destruir esse charlatanismo em relação à linguagem. Então, é uma boa parte das pessoas que estão dentro da igreja, que dizem ser profetas, que estão falando em línguas e tudo mais, infelizmente está errando. Está colocando muitas pessoas fanáticas, muitas pessoas sem entendimento nenhum, e o falar em línguas não é bem por aí. Então o batismo com o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo de Deus, você não precisa de poder falar em línguas. Tem muita gente que diz que fala em línguas aí, que muita gente conhece, e está desgraçando a vida dos outros, com profecias enganosas, erradas e tudo mais. Então coisas que não provêm de Deus, então tem que ficar muito tomando cuidado com isso. Então o falar em línguas é falar em línguas estrangeiras, que isso é a tradução original. Um exemplo, se uma pessoa for viajar para outro país, de repente ela não fala idioma nenhum, de repente os lábios dela vai falar a linguagem daquele local sem ela ter estudado nada sobre isso. Isso é um dom. Então o dom de línguas é a transformação para que outro povo, outra nação entenda. É importante saber disso. Então para poder pensar sobre o assunto e ler mais a Bíblia, está precisando disso.
Infelizmente o povo está ouvindo demais, lendo de menos e entendendo muito menos ainda, tá bom? Um grande abraço.